Olá, está começando mais um MPC em Foco aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2. Recentemente, houve uma mudança nos grupos de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aumentando para 9 o número de relatores. Essa mudança também refletiu na distribuição dos processos para análise no Ministério Público de Contas. E é sobre esse assunto que vamos falar agora com a conselheira substituta Ana Raquel e com a procuradora de Contas Estela Mello. Seja bem-vinda ao nosso programa, obrigada pelas presenças. Obrigada. Doutora Ana Raquel, até ano passado eram 6 grupos de fiscalização, agora aumentou para 9. Por que dessa mudança? Olha, essa mudança, na verdade, ela reflete uma mudança anterior, né, que foi a resolução que alterou as atribuições dos conselheiros substitutos, na verdade, alinhando as nossas atribuições ao texto constitucional que já existia e que aqui no Tribunal de Contas de Alagoas era disciplinado de forma diversa. Então, com essa alteração, os conselheiros substitutos passaram a relatar processos de forma originária e, com isso, o número de processos e de jurisdicionados teve que ser redividido em 9 grupos, né? Na verdade, nós tínhamos 6 grupos de relatoria, 6 grupos regionais de relatoria, que tiveram que ser redivididos em 9 para abarcar mais 3 relatores, que são os 3 conselheiros substitutos. E o que muda efetivamente nesse novo sistema? O número mesmo dos grupos, torna o tribunal um pouco mais célere? Como é que a senhora avalia? Não, na verdade, além dessa resolução, ela ter uma importância não só sob a ótica da divisão de grupos, mas também por estar adequando finalmente, depois de 10 anos que já existe o cargo aqui no Tribunal de Contas de Alagoas, adequando as nossas funções, as nossas atribuições, ela com certeza vai trazer um movimento muito mais célere, né, na apreciação desses processos, porque em vez de serem 6 conselheiros levando processos para serem deliberados, agora somos 9, né? E com esse aumento no número de relatores, além dos processos da atividade do tribunal ser mais célere, né? Porque agora nós temos 9 relatores levando processos para serem deliberados e não 6. Cada relator agora tem um número menor de jurisdicionado, então permite que a gente tenha um controle maior em cima das atividades que são desenvolvidas por eles, de forma que a gente tem como dar uma resposta mais eficiente das nossas atividades para a sociedade. E o que muda, doutora Estela, no Ministério Público de Contas, já que o Ministério Público ele dá o parecer em cima desses processos? Bem, antes nós tínhamos uma divisão de atribuições no Ministério Público de Contas que não era coincidente com os grupos de fiscalização do Tribunal de Contas. Então, cada procuradoria era responsável por órgãos, por municípios que estavam distribuídos em vários grupos, atrelados a vários relatores. Hoje, o que foi feito foi uma adequação dessa distribuição, de modo que as procuradorias agora são responsáveis por grupos coincidentes com os do tribunal. Como os grupos do tribunal aumentaram, os grupos de fiscalização agora são 9, o que foi feito é que cada procuradoria será responsável por 2 grupos de fiscalização, à exceção daquela procuradoria que é responsável pelo município de Maceió, pelo fato dela concentrar já um volume de trabalho maior pelos atos de gestão do Executivo Municipal. Então, com essa mudança, eu acredito que com essa celeridade que será dada nos processos, o fluxo de entrada no Ministério Público de Contas vai aumentar, mas o volume de trabalho ele vai continuar mais ou menos o mesmo, porque a gente teve apenas uma adequação dos jurisdicionados e agora, antes nós éramos responsáveis por um grupo mais extenso, agora somos responsáveis por 2 grupos menores. E temos apenas que fazer essa adequação por conta da celeridade, né? Os processos vão vir em maior volume agora e a nossa estrutura continua sendo a mesma. Então, são 6 procuradores. Somos 6 procuradores com a mesma estrutura que nós tínhamos antes, administrativa, para agora fazer frente ao trabalho de 9 gabinetes. Então, a gente vai passar por esse período de adaptação
Mas tenho certeza que o Ministério Público não vai ser um gargalo, não vai trazer prejuízos à celeridade do tribunal, e com isso também nós temos certeza que as adequações que forem necessárias, elas serão levadas a efeito. E como fica essa fiscalização no MP, doutora Estela? Continua mesmo? Continua a mesma? Bem, Frente a essa mudança de grupo, eu falo. com a mudança dos grupos, a gente teve uma redistribuição, né, das competências a partir do momento em que foi redefinido. A distribuição de todos os processos que ingressaram já se deram conforme a nova sistemática, os novos grupos, e as procuradorias mantiveram o acervo. O que existia ainda de distribuição anterior ficou ainda nas procuradorias, mudando-se a partir das novas entradas no Ministério Público. E acho que a mudança mais significativa vai ser em relação àqueles procedimentos internos de acompanhamento dos jurisdicionados, porque nós temos, às vezes, procedimentos ordinários que são de acompanhamento rotineiro e ordinário dos municípios que fazem parte do grupo. Com a alteração desse grupo, eu posso dar o exemplo da 5ª Procuradoria, por exemplo, não mais se justifica nós mantermos uma fiscalização ordinária e contínua acerca, por exemplo, dos portais da transparência daqueles municípios que a gente acompanhava anteriormente, se hoje aquele agrupamento virtual que representava o grupo de fiscalização da 5ª PC não mais existe. Então, eu acredito que a maior mudança vai ser nesse sentido, dos procedimentos de acompanhamento ordinário, já que a gente vai ter uma mudança de grupos. E agora, os municípios que já eram de maior conhecimento nosso, né? A gente conviveu com esses grupos por um período considerável, nós já tínhamos um conhecimento do modelo de gestão de principalmente dos municípios, e agora a gente vai passar por essa mudança, principalmente nesse aspecto. Porque no Ministério Público os grupos de fiscalização eram fixos, né? As 6 procuradorias tinham grupos fixos. Já no Tribunal de Contas mudava cada biênio, muda um relator, não é isso? Isso. Aqui para os relatores, a cada biênio é feito o sorteio. Os grupos, eles são fixos, né? Eram 6 grupos, agora são 9 grupos que são fixos, ou seja, o grupo 1 é sempre o grupo 1. Com os grupo mesmos 2 é sempre municípios. o grupo 2. Mas bienalmente é feito um sorteio no plenário que determina quem vai ser o relator daqueles grupos. Entendi. Eu queria que vocês me explicassem, voltando à questão dos conselheiros substitutos passarem também a relatar, há uma diferença enquanto se está relator e enquanto se está substituindo conselheiro, não é isso, doutora Ana Raquel? A senhora Isso. que está substituindo aí o conselheiro Cícero Amélio. Os conselheiros substitutos, nas suas atividades, eles podem atuar ordinariamente ou extraordinariamente. Eles atuam ordinariamente quando eles estão exatamente relatando os processos que são de sua distribuição originária, como agora nós passamos a fazer com a alteração da resolução. E atuamos extraordinariamente quando nós substituímos um conselheiro por qualquer motivo de afastamento, licença, férias ou vacância do cargo. No momento, eu estou substituindo o conselheiro Cícero Amélio, que está afastado, e nessa condição eu relato os processos e quando eu levo o processo ao pleno, eu levo com o voto. Assim como eu voto também em qualquer processo que venha a ser deliberado no plenário ou nas câmaras. Quando eu estou atuando ordinariamente nos processos que são distribuídos para a conselheira substituta Ana Raquel, de forma originária, eu relato o processo, eu presido a instrução desse processo, mas o que eu levo para ser deliberado é uma proposta de decisão, que vai ser votada pelos conselheiros titulares e, no caso, como eu estou em substituição, por mim também. Então, são 2 atuações diferentes. Na ordinária, nós levamos a proposta de decisão a ser votada pelos conselheiros. E na extraordinária, nós levamos uma proposta de voto e também votamos nos processos dos outros conselheiros e conselheiros substitutos. A senhora, então, como conselheira substituta, tem aí 2 grupos de fiscalização. Isso. Um ordinário, conselheira substituta Ana Raquel,
e outro grupo em substituição ao conselheiro. Exatamente. E daí a importância também dessa alteração, porque as atividades que a gente exercia anteriormente a essa resolução, elas eram atividades basicamente de caráter opinativo e fiscalizatório, né? Então, além de eles não terem a natureza judicante que era estabelecida pela Constituição, muitas vezes eles eram incompatíveis. Então, não raras vezes aconteceu de eu ou qualquer outro conselheiro substituto estar em substituição e não poder votar em um processo porque estava impedido, porque já tinha dado um parecer, atuado como parecerista naqueles autos, né? Então, essa alteração ainda trouxe esse benefício que permite que a gente atue de forma completa, sem qualquer impedimento, quando a gente está como votante. Na opinião de vocês, então, foi uma mudança importante? Na minha opinião, foi uma mudança fundamental. Ela tinha que acontecer por vários motivos, né? Como eu falei, não só pelo ajuste necessário para que a gente atue de forma alinhada com a Constituição, mas também para dar mais eficiência e celeridade no trabalho do Tribunal de Contas. Dar uma resposta de forma mais efetiva e eficiente do trabalho que a gente faz aqui. Então, a população ela pode esperar aí um trabalho mais célere, uma resposta mais rápida do Tribunal de Contas referente a todos os processos que tramitam aqui, prestações de contas, licitações, tudo isso o Tribunal de Contas ele vai estar mais célere. Essa resolução ela resolveu uma questão, que é você ter mais processos sendo deliberados. Existem outras questões aqui dentro, né, que a gente não consegue solucionar de forma tão fácil com uma simples resolução e que poderiam dar mais celeridade, mas eu acho que no ponto que o tribunal está, essa é uma solução que vai trazer mais celeridade, sem dúvida nenhuma. Fora o fato de que, com 3 conselheiros substitutos relatando o processo, levando processos para serem decididos a partir da sua proposta, nós temos uma atuação mais técnica no plenário, né? Nós temos mais 3 relatores vindos através de uma aprovação em concurso público a estar levando decisões para serem deliberadas no pleno. São 3 conselheiros substitutos técnicos, né? Essa mudança, como a conselheira Ana Raquel falou, ela era extremamente necessária porque era uma adequação ao que a Constituição prevê, né, como atribuição do conselheiro substituto. No primeiro momento, a gente fica assim um pouco apreensivo porque os processos acabam perdendo uma importante manifestação técnica na sua instrução, dada a atribuição que antes era conferida aos auditores conselheiros substitutos. Mas é uma mudança extremamente necessária e ela vem com um certo atraso, né, porque essa formatação, ela é da Constituição de 88. Então, nós temos que nos adequar e o tribunal tem que também tomar as medidas para que a análise técnica, a partir da qualificação de seus servidores, a partir da realização de concurso público, ela tenha a mesma qualidade, né? Ela mantém a qualidade, as diretorias elas estejam preparadas, nós temos excelentes servidores e que as diretorias elas estejam preparadas não só para a complexidade dos processos, mas também para abarcar o volume que o tribunal demanda, né? Então, eu acho que a grande questão dessa mudança é exatamente essa, conseguirmos essa adequação por completo, dando a devida função, a devida atribuição ao conselheiro substituto, trazendo, como a conselheira falou, para o pleno mais manifestações técnicas, mas também investindo na instrução do processo para que a manifestação técnica dos órgãos instrutivos ela tenha o mesmo peso, a mesma profundidade e a gente se sinta muito seguro a ter uma manifestação conclusiva. Uma manifestação mais técnica e uma resolução, uma adequação à Constituição que tem aí mais de 30 anos, né? Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa em relação ao tema? Não, eu gostaria só de deixar registrado aqui que essa alteração, como a doutora Estela falou, ela vem com um atraso, né? Na verdade, a gente já está aqui há
quase não, já estamos aqui há 10 anos, a Constituição tem mais anos ainda, mas com certeza, para chegar nisso foi um processo de maturação longo, mas que contou com uma contribuição forte da Atricom e da Audicom, que são as duas associações. A primeira dos membros dos tribunais de contas, né, ministros, conselheiros e os respectivos substitutos, e a segunda só dos substitutos, que veio, na verdade, num movimento grande desde 2012, 2013, no sentido de identificar que tribunais de contas ainda mantinham essas distorções e atuar para que essas atribuições fossem readequadas, né? E também contamos com um apoio muito forte do Ministério Público de Contas, aqui dentro do tribunal, desde a primeira gestão, né, desde o procurador Ricardo Schneider, passando por todas as gestões. Nós tivemos o apoio, por vezes, em parecer escrito, por vezes em reunião administrativa, outras vezes através da cobrança em plenário, né, da necessidade da readequação das nossas atribuições. Então, eu deixo aqui registrado que foi uma luta encabeçada pelos conselheiros substitutos, mas que com certeza teve a participação importante das nossas associações e do Ministério Público de Contas, pelo menos aqui no nosso Tribunal de Contas de Alagoas. Só uma perguntinha, essa mudança ela também reflete nas sessões da Câmara, não é isso? Também, da mesma forma. Os processos, como eles são divididos, porque a nossa alteração aqui, ela avançou mais do que em alguns tribunais de contas, porque além de a gente estar relatando os processos, a distribuição, à exceção dos processos, prestação de contas do governador e prestação de contas do prefeito da capital, ela se deu de forma equânime, né? Então, toda a natureza de processo do Tribunal de Contas, ela está sendo distribuída de forma igualitária por 9 grupos, conselheiros e conselheiros substitutos. E com isso a gente tem processos a serem relatados no plenário e processos que são de competência da Câmara. Então, nós atuamos, assim como os conselheiros, em ambos os colegiados de forma igual. Estela, gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí no nosso finalzinho do programa? Eu gostaria de acrescentar apenas que, diante de tantas críticas, né, que a gente observa em relação ao controle externo, em relação especificamente aos tribunais de contas, nós podemos ver evoluções concretas aqui no Tribunal de Contas de Alagoas. Vamos desde o ingresso das carreiras técnicas, né? O Ministério Público de Contas não tinha uma representação efetiva, ao ingresso dos conselheiros substitutos, que foi ainda anterior. Tivemos aperfeiçoamento do contraditório, tivemos várias evoluções concretas aqui no tribunal, e essa alteração recente agora, com certeza, é uma dessas evoluções necessárias, não só no sentido da adequação à previsão constitucional, mas realmente da efetividade do trabalho que é realizado. Ok, então, muito obrigada pela presença, doutora Estela, doutora Ana Raquel. Até uma próxima oportunidade, o espaço vai estar sempre aberto aqui para vocês. Até mais. O MPC em Foco desta semana vai ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!